Olá, meus amigos, aqui é o Fernando Sérgio. Promessa é dívida, né? Eu disse que no final dos dois jogos, quer dizer, o primeiro jogo, o Flamengo com o Fluminense classificando o Flamengo, e que no final do jogo do Vasco, do meu Vasco, sendo desclassificado pelo Nova Iguaçu, eu ia fazer o comentário, né? O comentário do que vi no jogo, e cada um tem a sua visão, mas essa é a história. Hoje, no final da tarde, que é final da tarde, não, no meio da tarde, né, porque o jogo começou às 4 horas, eu recebi um telefonema de um amigo querido, Marco Silva, lá dos Estados Unidos, grande rubro-negro, Marco, e o Marco disse que preferia enfrentar o Vasco da Gama, enfrentar o Nova Iguaçu. E na ocasião ele perguntou, como é que está teu coração? Eu falei, não, está normal. Não fui ao jogo, aqui do lado praticamente, ou seja, 1 quilômetro aqui de casa está o Maracanã. Poderia ter ido, mas não, eu fiz questão de ver na belíssima transmissão da Band. Quero parabenizar o GV, né, que é um rapaz de muito talento que vem surgindo agora. Ele é egresso do futebol, ele foi goleiro do Flamengo, tem 1,92 m de altura, fui sabendo na informação do Google, e está sendo uma revelação como um apresentador de futebol, de programa de futebol. Não só disso, ele pode apresentar qualquer coisa. E também parabéns ao narrador da Band, aos comentários, enfim. Eu queria ver. Aí você pode perguntar, mas tu não é vascaíno? Sou vascaíno sim. Você está chateado? Tô chateado sim. Você está com dor de cotovelo? Tô com dor de cotovelo sim. Mas acontece que a gente tem que superar essas chateações para poder fazer o comentário daquilo que a gente ama. E é uma coisa que eu gosto muito e que sempre amei e que acordei até tardiamente para isso, é fazer, digamos assim, alguns comentários que eventualmente possam ajudar notadamente aqueles que hoje estão chegando a admirar o futebol e até a ver o seu próprio time, como foi a derrota hoje do meu Vasco da Gama diante do bom time do Nova Iguaçu. Eu tinha desconfianças que ia ser muito difícil. Por que isso? Porque nós temos hoje uma boa equipe técnica com o Ramon Dias e o filho dele. Nós seguramente está fazendo um trabalho bom. Agora, o trabalho bom, ele se limita exatamente nas peças que você tem. Há pouco, a minha mulher, a jornalista Samira, estava ouvindo o GV dizer que o menor salário do Vasco da Gama, ele equivale ao pagamento de os salários do Nova Iguaçu. Isso mostra que pode haver craques escondidos, independentemente de estar no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, não é? E é uma questão de garimpo. E, na verdade, esse time vinha mostrando qualidades, e a maior das qualidades que eu vi foi a rapidez. A rapidez é impressionante. Ou seja, preparo físico, né? O Vasco, muito lento, desde o início, né? O Vasco fez algumas modificações, mas o time continuava impreciso. Melhorou um pouco no meio de campo, mas o meio de campo do primeiro jogo foi horrível, né? Melhorou, mas muito lento e errando mais passes que o Nova Iguaçu. Passe é fundamental. Outro dia eu vi uma entrevista do professor Luxemburgo, né? E você deve ter visto pela internet, dizendo que estão querendo modificar o jogador brasileiro. 1-2, toca aqui, vai para lá, mas não dribla. E como faltou ao Vasco da Gama um driblador com a qualidade daqueles vários que nós já tivemos, para quem tem um pouco mais de idade e acompanhou o futebol. Então ficou aquela coisa, tinha um de grande talento, que é o Payet, que deve ser preservado. Tinha um, mas uma andorinha só não faz verão. Tinha o Piton também, que está sendo até cogitado por alguns, que vá para a seleção. Pode ser que sim, pode ser que não. Tinha o Léo Jardim, que fez o possível. Na verdade, o jogo foi um jogo insosso, como, aliás, ontem o jogo Flamengo e Fluminense foi absolutamente insosso.
aquela coisa parada, aquela coisa que parece que um time não queria vencer e o outro não queria perder. Sim, mas então ficou difícil, né? E daí classificou o óbvio. Tanto classificou o óbvio quando eu vi o Maracanã com aqueles claros lá na arquibancada, alguém me disse assim, mas olha só, a torcida do Fluminense não foi. Poxa, mas era para ir, para ver exatamente o que aconteceu, e não aconteceu nada, absolutamente nada, porque então o Flamengo foi e se classificou. Eu quero dizer o seguinte, é uma coisa preocupante, porque os times tradicionais, exatamente um time como o Flamengo, que está melhor, que está a 9 partidas, ou 10, se não me falha a memória, sem tomar gol, também tem o fator envelhecimento. Tem o fator em que a pessoa pode receber, digamos, a bola e de repente está esgotada e não ter condições de fazer 2 ou 3 jogadas cada vez que recebe a bola. Isso, para mim, foi muito claro hoje no jogo do Vasco. Muito claro. Houve substituições, são craques que merecem a fé, merecem ser acreditadas pela atual direção, que não deve, evidentemente, deixar de prestigiar o Ramon Dias, que é um bom técnico, apesar de que ele disse uma bravata que, com relação ao cair para a segunda divisão, deu certo, não vá barrar, né? Mas com relação a participar da final do campeonato, ele também disse, olha, o Vasco vai participar da final do campeonato. Não vai, não vai. Então, para ele também é um ensinamento, né? Ele é um bom técnico, ele foi um grande jogador, ele foi um jogador River Plate, lá no River Plate, ele foi campeão por 2 vezes, se não me falha a memória, até como técnico. O filho dele também é River, eles têm aquela garra do argentino, né? E até por isso que eu entendo essa coisa do não vá barrar, que não barrou mesmo, mas que eu entendo também essa coisa de, olha, o Vasco vai estar na decisão. Não, o Vasco não vai estar na decisão. Exatamente por quê? Porque é um time lento e porque é um time que estava muito distante, os seus jogadores, uns dos outros, porque não acerta passe. Então, em não acertando passe, é complicado. E eu já havia notado nesse time, aliás, nos times cariocas, a gente está vendo isso, a maior dificuldade é uma que o Gerson, que foi meu colega à época da Rádio Tupi, a quem eu mando um grande abraço, Gerson Canhotinha de Ouro, tinha uma facilidade extraordinária de passar a bola, em longa distância, né? Vinha na certa. Nós tivemos também, eu vi, porque já estou bem mais velho que vocês, o Didi, o Nilton Santos mesmo, quer dizer, vários jogadores que sabiam e sabem passar a bola. E nós vimos essa deficiência, tem que ser muito treinada no time do Vasco, muito mais do que no time do Nova Iguaçu. Então, até aquela alusão que o bom Ramon Dias disse, dizendo, não, nós vamos ter vantagem, porque na outra a gente jogou, nos desgastamos muito com Água Santa, e aquele jogo anterior, e quando chegamos estávamos exaustos. Agora nós estamos descansados, em outras palavras, mas foi isso, nós, Vasco, e eles tiveram no meio da semana um jogo contra o Internacional que perderam. É verdade, mas viu-se claramente que o preparo físico, atenção senhor preparador físico do Vasco da Gama, preparo físico dos meninos do Nova Iguaçu foi muito superior ao preparo físico dos garotos do Vasco. E não são tão garotos assim, né? Então a transição do jogo, saindo da defesa, indo para o ataque, por parte do Nova Iguaçu, era e foi muito mais rápida que a do Vasco. A cobertura por parte da defesa, muito mais efetiva. Por várias vezes você viu o Piton pegando uma bola, vinha 2, 3 nele. E daí, e a finalização, na única oportunidade real que tiveram, deu-se aquilo que tinha que ser. Então, alguma coisa tem que ser feita no Vasco da Gama. Alô, Pedrinho, presidente do meu querido clube de regatas Vasco da Gama.
alô, conversa com o pessoal da SAF, né? Alguma coisa tem que ser feita. Talvez novos reforços, parece que a janela fechou já internacional, mas aberta, ou então, na verdade, aproveitar esse tempo de ociosidade entre exatamente o final da sua participação do Vasco no campeonato até, digamos assim, o início do Brasileirão, para poder veementemente atuar, treinar, perdão, a palavra é atuar mesmo, mas é treinar exaustivamente passe de bola e conclusão. Meu Deus do céu, gente, os caras são profissionais, os caras, para os padrões gerais, como eu acabei de falar do Nova Iguaçu, que chegou agora com a folha de pagamento, que o menor jogador titular do Vasco, o que ele ganha é a folha de pagamento do Nova Iguaçu. Imaginem vocês, esses meninos vão daqui a pouco ser abduzidos, né, por discos voadores de grandes clubes. Essa é que é a verdade. Então alguma coisa está errada, não é mesmo? A gente quer parabenizar a torcida vascaína, que colocou 60 mil pessoas no Maracanã, e agora a gente vai ficar na expectativa das finais do campeonato. Será empolgante isso, não é? Porque de um lado você tem um time que é decantado de para os inversos, que é o time do Flamengo, mas que evidentemente está invicto no sentido da bola na rede. Parece que tomou uma, não está invicto, mas tomou uma bola só como gol, né? Que tem lá craques consagrados, como é o caso do Pedro, que é o caso do Gabigol, nem está jogando, né? Do Cebolinha e outros mais, e esse belíssimo time de Nova Iguaçu, que é o orgulho da Baixada mesmo, e que está de parabéns, estão de parabéns. A torcida do Vasco, que é uma torcida fantástica, que prestigiou até o último minuto. Houve até uns gritinhos, tipo assim, time sem vergonha e tal, mas alguns tímidos, e que é natural pela decepção, né? O Marco Silva está até aqui dizendo, Flamengo que se cuide. Pois é verdade. Então um abraço para o Fernando Pereira, meu amigo vascaíno, que deve estar triste também, para Flávio Cavalcante, né? Flávio Cavalcante Júnior, o grande amigo e filho do extraordinário comunicador, que tanta falta faz hoje a TV brasileira, o Flávio Cavalcante. Então esse é o comentário. Amanhã às 10 da manhã eu estarei apresentando a minha live, vou estar com o Sérgio Solon Santos, jornalista do Mídia de Verdade, e também vou estar provavelmente com Wagner Menezes. Não falei nada ainda com ele não, mas eu acho que vai dar. Terça-feira, excepcionalmente, eu não vou apresentar a live das 10 horas, que eu tenho um encontro comercial que é muito importante e só pode ser marcado na terça-feira, lá pelas bandas do Rio Sul, às 10 horas da manhã, que coincide com o meu programa. Mas, se houver a possibilidade, eu faço ainda no meio da semana, e faço na quinta-feira, com certeza, com a presença do grande tricolor, o nosso querido amigo, o Dr. Silvio Provenzano. Então, eu só queria dar esse papo e reiterar o que o Marco está dizendo aqui. Futebol é imprevisível. É verdade. Eu tinha uma desconfiança desse jogo. Quando ele me perguntou, está com o coração acelerado? Eu falei, não. Um dos benefícios que a gente tem quando chega a uma idade um pouco mais avançada é que aquelas emoções elas ficam menos intensas. E você, de uma certa parte, tem razão. Eu me lembro nos anos 70, quando eu era muito mocinho, né, e que o Brasil foi campeão e tal, a cada partida nós íamos para a casa do meu irmão, e aí aquilo acelerava o batimento cardíaco e tal. Hoje não dá mais para isso. Graças a Deus estão tudo sob controle. Mas você fica tenso, né? A tensão é uma coisa que necessariamente não quer dizer que você tenha que ser taquicárdico, né? E eu torci muito. Agora, eu lamento porque, sabe, gente, eu fui um jogador de porte médio. Eu joguei muito mais futsal na minha vida
do que futebol. Futebol, algumas poucas partidas. Mas em futsal eu era muito rápido e não era um jogador de muita categoria, não. Dessa de fazer embaixada e tal, não. Mas eu era um bom finalizador. E o futsal, ele dá a você essa necessidade de passar a bola sempre ou de driblar com muita rapidez. Não quer dizer com isso que eu me torne exemplo de absolutamente nada. Apenas sou um amante do futebol, como provavelmente o Flávio Cavalcante é, como o Fernando Pereira, como o Marco Silva, como a Edna Vieira, o Ivan Vasconcelos, que está vendo a gente também. Então, na verdade, é isso, quer dizer, tem que continuar trabalhando. O Vasco é um time em formação, né? É um time que poderia sim fazer uma frente ao Flamengo, caso tivesse passado pelo Nova Iguaçu. Fazer uma frente necessariamente não quer dizer que vai ganhar o jogo, mas poderia até, pela grandiosidade do seu pavilhão. Mas de qualquer maneira não foi possível. Isso é um degrau a mais, que não se abatam com isso. Isso é um degrau a mais na recuperação de um time de futebol que esteve muito mal ano passado e que está um pouco melhor agora, mas que ainda está longe de ser ideal. Pode chegar lá? Pode chegar lá. Mas os outros também não estão parados. A todos um grande abraço, parabéns à torcida vascaína pela demonstração de força, com 60 mil pessoas no Maracanã. Em particular, meu filho Serginho foi meu representante lá, leva um abraço, né, naturalmente triste, mas parabéns, sobretudo, ao Nova Iguaçu, pelo belíssimo time, pelos rapazes. Tem um centroavante lá, que é o goleador do time, ele tem 1,95 m de altura, gente. Cada centro na área é um sofrimento, porque o cara sabe cabecear, né? Então, aguardemos, pois, vai ser emocionante a gente ver as finais. Você já pensou se por acaso o Nova Iguaçu conseguir conquistar o Campeonato Carioca? Meu Deus! Ou mesmo que não conquiste, o que é mais provável, mas o provável, como diz o Marco Silva, na verdade, no futebol, é improvável. Mesmo que não conquiste, já fez muito bonito e merece o nosso aplauso. Tudo de bom para vocês, boa semana.